Muito bom dia, que bênção esse devocional, né? Espero que a sua quinta-feira esteja alegre, esteja contente, esteja feliz, porque é o mínimo que a gente pode fazer, né? Com tudo que o Senhor nos dá, com a graça que o Senhor nos dá, é nós andarmos contentes em toda e qualquer situação. Eu espero que o Manhã IPP de hoje seja motivador para tocar o seu coração e te trazer alegria, e que possamos ser um instrumento dessa alegria, do amor de Deus na sua vida. Quero saber de onde você está falando. Estou aqui, ó, já vendo que a Tânia está online, a Maria Nair, o Cristiano Godoy. Muito bom falar com vocês. E hoje o tema, por mais que fala dos meninos, as meninas também poderão usufruir de alguma mensagem bíblica, de algum conteúdo que vai edificar a sua vida. Vamos falar sobre masculinidade bíblica, masculinidade com o reverendo, com o presbítero Eduardo Teruya. Gente, entrevista com o Teruya, não tem, pode ser, a gente pode estar falando de masculinidade, mas vai servir para adolescente, vai servir para jovens, para adultos, para senhores e senhoras. Vale a pena assistir, porque nós selecionamos a dedos. Foi bem difícil, porque toda entrevista aqui é muito boa, graças a Deus, mas a gente selecionou a dedo algumas de 2020 e hoje vamos falar de masculinidade com o presbítero Eduardo Teruya. Mas antes eu quero ler um versículo que fala sobre masculinidade, que diz assim: havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão, para este ver como lhes chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. Olha aí, o que será que isso tem a ver com a masculinidade? Já parou para pensar? Então tem muita coisa que a gente pode aprender nessa manhã. E eu quero dizer, para o que você está fazendo aí para prestar atenção nessa mensagem, ou se não conseguir parar, né, presta atenção mesmo assim. Esse versículo é de Gênesis 2:19, isso aí. E olha só, gente, nós caminhamos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros para perguntar para algumas pessoas o que elas pensam sobre masculinidade. E a gente vai ouvir agora, presta atenção. Bem, masculinidade é um tema que está bastante em discussão atualmente, acho que principalmente porque a feminilidade tem tomado conta de mídias e de grupos defensores da causa que veem a masculinidade como algo errado, né? Então, a questão é que a masculinidade, segundo a Bíblia, ela não é algo tóxico, ela não é algo que prejudica, mas sim que constrói valores importantes para a sociedade. Né? Então, acho que a masculinidade, segundo a Bíblia, ela traz a questão do homem ser o provedor, do homem ser o líder, do homem ser o mantenedor da sua casa, e tudo isso vem agregar para um relacionamento saudável entre famílias cristãs. Né? Então, Ideologia de gênero é uma coisa muito triste que tem afetado os nossos filhos, os nossos jovens. Cabe você, pai, mais uma vez, alicerçar seu filho no conhecimento da palavra. Hoje existe muito conhecimento. Você põe seu filho na escola de inglês no sábado, o seu filho fala inglês, seu filho faz matemática, Kumon, o que seja. Só que às vezes você esquece de alicerçar seu filho na palavra. Então você, pai, prepare o seu filho espiritualmente. Porque você preparar o seu filho intelectualmente é fácil. Você põe ele num curso, ele vai fazer. Agora, intelectualmente, cabe a você, pai. Então, leia a Bíblia com o seu filho, faça o devocional na sua casa. Essa é a orientação que eu dou. Eu sou pai de 4 filhos e eu tenho esse hábito em casa, de fazer o devocional. E com isso a gente vai combater essa ideologia de gênero. Eu acho que a masculinidade cristã, ela vem contrária às ideias da sociedade, mas ela tem sido mal interpretada nos últimos dias, né, nos últimos tempos. Biblicamente, você mostra para o seu filho o que é a vontade de Deus, não a vontade do mundo. Qual é a vontade do Pai? Nós somos filhos de Deus, portanto, nós temos que cumprir aquilo que Deus nos ordena, aquilo que Deus nos ensina. Então, assim, você facilmente vai combater a ideologia de gênero na sua casa com seus filhos. Olha aí que beleza ver esses comentários, esses testemunhos, né, do que as pessoas pensam que é masculinidade, né? E muito bom, porque às vezes a gente acha que já sabe tudo, né? Mas sempre tem uma coisa ou outra que pode nos ajudar até na educação dos filhos, num conselho para um amigo, né? E isso não tem idade, viu, gente? Então, pode ser de criança, de adolescente, fala da gente dar exemplo para os jovens, mas não tem idade. Vai do jovem, da criança, desde criança,
e temos várias entrevistas falando aqui disso, até a mais idade que imaginar. É isso aí, gente. Quero dar bom dia aqui para a Tânia Barbosa, que deu bom dia, querida, para a Olímpia também, para a Stephanie de Santa Catarina, Itajaí. Um beijo para Santa Catarina. A Simone Sheila. Paz, eita, que assunto maravilhoso, ó Simone, vamos lá, vamos prestar atenção. E o Zil Soares também, de Fortaleza. Olha só, vamos lá para a entrevista agora com o presbítero Eduardo Teruya. Eu vou contar uma coisa para você. Esse presbítero, ele prega no acampamento de jovens, ele fala que é muito usado por Deus, então eu tenho certeza que vai falar o seu coração nessa entrevista, vale a pena prestar atenção. Então vamos lá, vou parar de enrolar aqui, vamos assistir a entrevista com o presbítero Eduardo Teruya, nosso querido aqui por toda a igreja. Curte aí. É muito especial mesmo, e vocês já devem ter visto ele por aqui algumas vezes. Nosso convidado de hoje para falar sobre masculinidade é o presbítero Teruya, Eduardo Seiti Teruya, presbítero e membro do Conselho da Igreja Presbiteriana de Pinheiros desde 2008. Na igreja atua como conselheiro bíblico, professor da Escola Bíblica dominical, discipulador de jovens e noivos e membro do Ministério de Aconselhamento Bíblico. É engenheiro de computação formado pela Escola Politécnica da USP, onde também trabalha como gerente de projetos de pesquisa na área de tecnologia. É casado também com a engenheira Cecília Chang, uma queridíssima nossa, desde 1999, por meio de quem conheceu e recebeu a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Muito bom ter você conosco, muito bom dia, presbítero. Bom dia, Lídia, bom dia, Pedro, bom dia a todos que nos acompanham. É uma satisfação muito grata estar aqui novamente, né, para falar de agora um tema tão relevante, tão difícil, né, nos dias de hoje, É verdade. mas que, à luz da Bíblia, espero poder ajudar aqueles que nos acompanham a se orientar melhor, né? É verdade, nós fizemos vários programas, né, presbítero, desde a rádio, também tem o MENAP aqui, a gente tem, e é um assunto urgente, né, masculinidade restaurada, uma transformação necessária, o MENAP fala, né, e eu queria já começar pedindo para o senhor falar sobre a masculinidade bíblica, o que é, como que ela é? Pois é, a masculinidade bíblica, primeiro, é aquilo que Deus nos diz sobre o que é ser homem, não aquilo que nós achamos. Porque se nós formos nos basear na cultura, enfim, em tradições muitas vezes errôneas, né, nós vamos nos confundir e vamos agir de forma não bíblica. Então, se nós quisermos saber o que é o homem, né, não vou nem falar que o homem bíblico, vou falar qual é o papel do homem, o que é ser homem, nós temos que recorrer àquilo que Deus fala, né, e é para isso que talvez tenhamos aí que discorrer sobre isso, né, durante essa manhã. É verdade, é verdade. O homem verdadeiro, né? Nem precisa ser homem bíblico, né? Mas o homem, o significado do homem, né? Verdade. Edu, o Teruya, o presbítero, eu vou falar, cada hora eu vou falar de um jeito aqui. Pode chamar de Edu. A Lídia falou, né? Já tem o MENAP, tem muito programa sobre masculinidade bíblica, muita literatura boa, né? Por que a gente deve dar importância a esse tema? Bom, nós devemos dar importância porque, apesar de ter muita coisa, as pessoas não estão atentas a isso, a essa literatura que é farta, há muitos vídeos que são bons, pregações muito boas, né? Enfim, nós temos aí atividades também que os homens da igreja organizam, mas eu percebo que há assim, um certo desinteresse, infelizmente, né? Então, os homens eles têm uma característica peculiar, e essa característica eles acham que já sabem das coisas e não precisam. Então, eu sempre uso o seguinte exemplo, né? Quando o homem está perdido, dirigindo, ele chega assim, né? A esposa às vezes pode estar do lado, ou alguma mulher fala assim, vamos parar naquele posto ali para a gente perguntar, né? O homem fala, não, eu sei onde é que a gente está. Não tenho a menor ideia. Né? Mas não para. Então existe um orgulho, né, por trás disso. E ele continua perdido, ou seja, ele acha que não tem que recorrer a mais ninguém, ele acha que tem que ser autossuficiente. Então existe um erro, um auto-engano, né, por trás disso.
Então, é relevante que nós alertemos as pessoas, os homens, a respeito disso. É verdade. E isso acontece muito no orgulho de não buscar conhecer e não colocar em prática, porque tem gente dentro da igreja também que acha que sabe e não está colocando em prática, né, presbítero? Pois é, então, às vezes a gente está muito baseado naquilo que eu fui criado desse jeito, então as minhas referências são essas, meu pai agiu desse jeito, meu avô agia desse jeito. Só que, e aí a gente acha que agindo desse jeito, supostamente eu estarei sendo homem, correto. Assim como tudo na vida, nós temos que submeter esses nossos conceitos ao crivo da Bíblia, né? Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? E aí até gostaria de trazer um texto aqui que vai nos embasar nessa manhã, que está lá em 1 Timóteo capítulo 3, a partir do versículo 2 até o 7, né? É um trecho bem conhecido, e diz assim, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher. Bom, até aqui vocês podem falar, esse trecho eu conheço, ele vai falar das qualificações da liderança da igreja, como é que deve ser o líder, né? Um presbítero, um diácono, um pastor, certo? E aí fala assim, mas eu não sou da liderança, isso aqui não é para mim, né? Só que aí que está o erro. Primeiro porque ele usa esse termo aqui, né? Eu estou usando aqui a nova versão transformadora, NVT, que eu vi que a UPA também gosta, né? Eu gosto também. E o pessoal acha o seguinte, fala assim, mas está falando de bispo, isso é coisa de igreja episcopal, católica, né? Bom, eu queria lembrar que, primeiro que a gente está falando de uma época anterior à existência dessas igrejas, né? A gente está no 1º século e esse termo bispo já era usado por uma liderança tanto civil quanto religiosa, certo? No contexto greco-romano. Então está falando de liderança, basicamente. Não está falando de cargo bispo, não. Está falando de liderança. E eu sempre entendo esse texto aqui como uma exortação a qualquer homem. Por quê? Porque a liderança da igreja ela é constituída por homens que já têm essas características, ou seja, já agem como homens. Verdade. Né? E aí eles são eleitos para a liderança, ou escolhidos para a liderança. Então isso aqui não é só para a liderança, é para todos os homens. Né? E aí, só continuando aqui, então, portanto, o bispo deve ter uma vida irrepreensível, deve ser marido de uma só mulher, ter autocontrole, viver sabiamente e ter boa reputação, deve ser hospitaleiro e apto a ensinar, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, antes deve ser amável, pacífico e desapegado do dinheiro. Deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam. Pois se um homem não é capaz de liderar a própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Não deve ser recém-convertido, pois poderia se tornar orgulhoso e o diabo o faria cair. Além disso, os que são de fora devem falar bem dele, para que não seja desacreditado e caia na armadilha do diabo. Interessante que ele fala aqui diabo 2 vezes, né? Acho que o diabo já aparece em excesso aqui. Mas vocês percebem que o que Deus está falando aqui é como esse homem deve agir, como ele deve, que atitudes ele deve ter. Então, eu resumiria o que está aqui, né, nesse trecho bastante precioso, em algumas qualificações. Ou seja, o homem ele deve liderar, ele deve amar, ele deve proteger e ele deve prover. E perceba que essas são características bíblicas, mas é que elas se aplicam a qualquer homem, né? Não só o líder, mas qualquer homem deveria ser isso que ele está falando aqui. Líder deveria ser amoroso, deveria proteger e deveria prover. Então, isso, assim, resumindo, fazendo um resumão, né? A gente pode desenvolver isso daqui, mas essas seriam características, sim, masculinas. E vou falar assim, em contrapartida a características femininas, talvez. Eu quero perguntar também, já deu uma pincelada, já falou assim,
Mas quais perspectivas erradas de masculinidade a gente pode ter, né? Hoje a gente vê muita coisa, o pessoal, para ser a figura do macho é o cara com a barba de lenhador, ou que, enfim, o outro que cospe no chão aí, Pois é. tá com a mão suja, não sei. Tem essas perspectivas, não, isso é coisa de macho. Mas quais são as perspectivas erradas que a gente tem sobre masculinidade? Tem coisa que tá certa, tem coisa que tá errada? Se você for ver, qualquer coisa que saia dessas contexto. 4 características já é uma distorção. Mas existem alguns estereótipos, né, na nossa sociedade. Então, o homem ele tem que ser... ele não pode chorar, né? Homem não chora. O homem ele tem que ser aquela pessoa firme, mas esse firme está correto, né? Porém, as pessoas confundem isso com brutalidade. Certo? E aqui, esse trecho que a gente leu, está falando que ele tem que ser amável, educado, né? Uma pessoa agradável, não bruta, não violenta, não assim, que trate com uma rispidez as pessoas, sabe? Então existe também o outro lado que nós vemos hoje, uma certa descaracterização para um outro lado. Para um outro extremo, que eu vou chamar aqui de um extremo efeminado. E eu quero deixar bem claro que efeminado não é igual a homossexual. Né? Efeminado é justamente esse homem que ele abriu mão dessas características, saindo dessa firmeza, ele acha que tem que ser mais flexível no sentido negativo da palavra. Em relação a essas características que eu falei, não preciso... Não, se a minha esposa ela quer liderar, eu tenho que deixar ela liderar, sabe? A parte da proteção também, né? Talvez a minha esposa ela tenha mais condições de fazer isso do que eu, de prover, sabe? Ela tem um sucesso profissional melhor do que o meu, então acho que eu posso ficar em casa e deixar ela ser a provedora da família. Então existe um problema nisso, e alguns modelos, alguns estereótipos, né, novos, ou nem tão novos assim, né, estão surgindo, ou já surgiram, e eles também são uma descaracterização. Né? Exatamente, presbítero, você tocou num ponto muito interessante que fala, às vezes esse papel ele vem sendo anulado, né? Como o senhor citou, com o diabo, ele anda ao redor querendo, e às vezes são ciladas, né? Esse papel, por exemplo, vê a esposa, começa a fazer e começa a anular a responsabilidade do homem, a responsabilidade da mulher, né? Isso é uma cilada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso um pouquinho. Sim, então... eu acho que as ideias, as mentiras, elas sempre são contadas, as boas mentiras, elas são contadas com pitadas de verdades. Isso. Por quê? Porque aí quando você vai verificar, você verifica uma informação, faz a checagem, né? Para ver se não é fake news, e aí você vai fazendo essa checagem, você percebe que algumas daquelas coisas que estão sendo contadas fazem sentido, elas parecem aparentemente corretas, só que elas escondem uma mentira por trás. Né? Então, essa questão da liderança, muitas vezes ela está escondida no seguinte sentido, eu não posso ser o homem que oprime a minha esposa. Está errado isso que está escrito na Bíblia sobre a mulher ser submissa. Né? Porque primeiro não entendeu o que é submissão. Né? Porque a Bíblia fala que Cristo é o cabeça do homem e o homem é o cabeça da mulher. E sempre comparou, e isso de uma forma maravilhosa, o casamento, né, a relação do homem com a mulher, a relação de Cristo com a igreja. Deus podia ter usado qualquer outra comparação, qualquer outra metáfora. Não, ele usou essa comparação que eleva a responsabilidade de liderança do homem a um patamar que o homem não entende. E que ele precisa depender de Deus todos os dias para exercer essa liderança. Uma liderança que eu friso aqui, cuida dos seus liderados, ama os seus liderados, protege os seus liderados, desenvolve os seus liderados. Então, até é curioso como o meio corporativo hoje entende que esse modelo de liderança do líder que inspira e que cuida dos seus liderados é o ideal hoje. Em contraposição àquele chefe que vai atrás só empurrando e obrigando as pessoas a fazerem as coisas, né? Pois esse modelo de liderança moderna é o modelo de Cristo. Cristo com a igreja. Né?
Portanto, é um modelo que nós, homens, temos que copiar e exercer com os nossos liderados, com a nossa esposa, com os nossos filhos. Eu costumo dizer que não haveria mulher que não se submeteria a um homem que cuidasse dela, a amasse, respeitasse e tivesse uma disposição de se entregar por ela, como Cristo tem pela sua igreja, né? Nenhuma mulher teria dificuldade de submeter a isso. Porque pensa no seguinte aspecto, nós como igreja, nós temos dificuldade de nos submetermos a Cristo quando você entende que Ele morreu por você, quando você entende que você era inimigo de Deus e Ele fez isso suportando um sacrifício que a gente não consegue entender o sofrimento pelo qual Ele passou, né? Então, eu sempre digo, quando você começa a entender melhor o que Cristo representa para a igreja, a mulher também não tem dificuldade para se submeter a um homem desse. Agora, o nosso problema hoje as mulheres falam, legal, eu entendi essa parte, agora não dá para me submeter a esse homem. Por quê? Porque ele não é Cristo, ele não se parece, né? Então, essa que é a questão. Nós temos que trabalhar para sermos parecidos com Cristo. Então, essas características que eu falei de liderança, de amor, de proteção e provisão, é o que Cristo faz com a igreja. Sim, E realinhar esses papéis, né, presbítero, acontece que é uma consequência disso também, né? Realinhando o papel do homem, às vezes o homem tem dificuldade de se abrir, né, e tal, e tem os problemas internos dele, às vezes realinhando, buscando, entendendo, estudando e colocando em prática esses papéis e realinhando tanto do homem quanto da mulher, ele consegue ter mais paz na caminhada, né, presbítero? Sim, paz principalmente com Deus, né? Com Porque, Deus, exatamente. Quando você simplesmente se recusa a seguir esse modelo, você vai enfrentar conflitos na sua vida, consigo mesmo, com pessoas e principalmente com a sua esposa, né? E é uma bola de neve, né? É uma bola de neve. Até por isso que existe uma crise hoje que, assim, como os homens observam, né, os solteiros observam esse conflito que os casados têm com sua esposa, existe um desestímulo ao casamento. Essa aqui é a verdade. Que é o segundo maior plano de Deus, né, depois de Jesus. Pois é. Então, Deus, ele não à toa, ele cria o casamento, ele é o autor do casamento, né? Nós vemos, tem pessoas que falam, mas tem gente que vai ter o dom aí da solteirice ou do celibato, né? Como diz Paulo lá em 1 Coríntios. Sim, mas eu entendo que essa é a exceção. Agora, para a maioria das pessoas, o plano de Deus é de fato que se case. Porque o pastor Tim Keller, ele entende, e eu acho que de uma forma muito acertada, e eu concordo com ele, que o casamento Deus instituiu também como forma de santificação mútua. Exatamente. Por quê? Porque aí você vai ter uma pessoa que você vai ter que conviver e vai conhecer os seus defeitos, os seus pecados e vai confrontar você com isso. E santifica na medida que essa pessoa usa a Bíblia para te confrontar. Então, esse é o segredo do casamento, na verdade, da confrontação, né? É você usar a Bíblia. Então, eu uso a Bíblia e pronto. Não preciso ficar ali sendo chato, né? Olha, eu acho que você não devia mais fazer isso, você não devia mais assistir novela, porque só tem coisas ruins, né? A mulher fala, olha, eu acho que você devia tentar assumir a liderança de casa, porque é isso que diz a Bíblia, né? Então, perceba que o nosso problema hoje é falta de conhecimento bíblico, Sim. falta de referencial bíblico, e isso faz com que a gente mergulhe em conflitos tremendos, né, conosco mesmo e com outras pessoas. Exatamente, referenciais bíblicos. É mais importante porque na sociedade referenciais é uma dificuldade também, né? Sim. Falando nisso, né, desse relativismo que a gente vive hoje também, né? Você acompanha muitos jovens, tanto os solteiros, o pessoal da mocidade, como o pessoal que vai casar, né? Então, como é que a gente pode incentivar os nossos jovens a cumprir a verdadeira identidade deles no meio a tanto relativismo, ideologia Tanta de falta gênero, de referência. falta de referência e todas essas bagunças, essas confusões que estão disponíveis em tudo que a gente consome como jovem? Sim.
Eu acho curioso porque a minha primeira pergunta, né, quando alguém me procura sobre isso é: você está feliz com a sua vida do jeito que você está vivendo? E a pessoa fala: não, eu estou em crise, eu estou fazendo terapia, eu estou deprimido, eu não sei o que fazer, né? O que eu faço da vida? E eu falo: então, a questão é o seguinte: você precisa se basear nisso que Deus fala. Em primeiro lugar, ele fala assim que o homem ele tem que ser marido de uma só mulher. Então eu falei assim: olha, você precisa. Qual é a sua. Assim, o casamento passa pela sua cabeça? Não. Ou alguns falam: sim, tá, mas quando? Ah, não, o dia que eu tiver estabilizado, e todo esse modelo estereotipado aí de sucesso profissional, né? Eu falo assim: olha, por que isso, sua carreira é tão importante em detrimento a todo o resto, né? O casamento vai te dar estabilidade que você não tem. Você tem tentações sexuais hoje porque você despreza o fato de você ter uma auxiliadora ao seu lado, idônea, né, como diz a Bíblia. Então você não teria determinadas tentações que você tem hoje. Você não teria essa desestabilidade emocional que tem hoje. Vai falar: mas como é que eu vou sustentar uma casa? Então, o problema é que você está aí confortável na casa dos seus pais. Entende? Qual que é a motivação, portanto, para você ganhar dinheiro, progredir na carreira, trabalhar para você ter esse nível melhor de sustento? Ora, não tem essa motivação. O casamento não é uma motivação. A motivação para ganhar mais, às vezes, é: eu quero comprar um videogame novo. Eu não sou contra videogame. Eu sou contra o vício em entretenimento. Eu acho que esse é um mal que nós vivemos hoje. Verdade. Então, a questão é... eu sempre pergunto: você está satisfeito com tudo isso? Não, não estou. Então, o problema dessa insatisfação é que os seus referenciais eles não são bíblicos. Eles são mundanos. Esse sucesso profissional, você não precisa ter isso. Você não precisa ter casa para casar. Se os seus pais puderem te ajudar, ótimo, glória a Deus. Se não, lute junto com a sua futura esposa para você ter uma casa, um aluguel e vai vivendo. Não acho que tem que se casar desesperadamente, mas isso tem que fazer parte do plano. Por quê? Porque você vê que o homem começa falando disso. Deus começa falando homem, marido de uma só mulher. Isso é o princípio das coisas, entende? Porque como que eu vou liderar uma casa se eu não tenho uma equipe para liderar? Eu sempre falo que o casamento ele é a constituição de uma equipe, que começa com duas pessoas, né? Deus instituiu o homem para ser esse líder, e ele começa essa equipe com duas pessoas, você e a sua esposa. Você tem que liderar a sua esposa. Depois virão os outros membros dessa equipe, que são os seus filhos, e que tem que ser funcionais também. Por quê? Porque eu acho curioso assim, que às vezes a pessoa ela é gerente, ela é líder, ela tem uma posição de liderança no trabalho e não tolera funcionários absolutamente preguiçosos, aqueles funcionários que são improdutivos, né? Mas em casa, na equipe de casa dele, ele é absolutamente passivo com isso, sabe? Uhum. Quando não deveria ser. Então os filhos têm que ser funcionais em casa? É lógico. Eles têm que ter uma atividade? É lógico. Eles têm que ter responsabilidade? É lógico. Quem é o responsável por isso? É o homem. É o homem. Porque aqui, inclusive, no trecho que nós lemos, fala que ele deve liderar bem a própria família e ter filhos que o respeitem e lhe obedeçam, né? Então é curioso, porque assim, Deus ele vai ensinando essa liderança dentro da própria casa. Por quê? Porque você é desafiado pelos seus filhos e pela sua esposa a ser esse homem bíblico. E aí você vai sendo moldado por Deus, né? Se você também, obviamente, recorrer aos recursos bíblicos para isso. Por quê? Vocês concordam que essa é uma tarefa grande demais para qualquer homem? Com certeza. Pois Com é. certeza. Então, aí que você precisa mais orar, jejuar, ler a Bíblia e se aconselhar, né, com pessoas mais experientes.
E como isso traz estrutura, né, presbítero? No começo, o senhor falando aí, eu já lembrei no começo, quando Deus viu que não era bom que o homem andasse só, né? Se Deus fala que não é bom que ele ande só, ele já viu que era bom para ele e pensou nisso, né? Pode falar. Sim, eu acho curioso porque, assim, não é bom que o homem ande só, por isso Deus faz uma auxiliadora. E aí eu vejo que existe uma certa confusão, né? As mulheres às vezes falam, mas eu não quero ser auxiliadora, eu quero ser a pessoa protagonista. Ai, que desperdício. Né? Só que é o seguinte, é auxiliadora em quê? A gente tem que entender que antes de Deus falar isso, Deus havia dado uma responsabilidade para Adão, para o homem, dele dominar sobre a criação, dele cultivar o jardim. E quando ele fala a palavra auxiliadora, é sinal que ele precisa de ajuda. Porque senão não se chamaria auxiliadora. Chamaria qualquer outra coisa. Então essa é uma tarefa que ele precisa de ajuda. E é um privilégio, né? E é um propósito privilégio, de Deus, exato. Né? Então, perceba assim, tira um pouco daquela visão de autossuficiência do homem, de que ele vai mandar em tudo. Não, ele precisa de alguém que também tenha sabedoria vinda de Deus para ajudá-lo, para aconselhá-lo, porque o homem, nós somos afetados pelo pecado. Não adianta você querer ser o líder perfeito, porque você não será. Mas você precisa perseguir isso. Né? Então, esse modelo bíblico, ele implica em você ser humilde. O bom líder é o líder que é humilde. Por quê? O bom líder, o líder humilde, quando ele erra, ele assume que ele errou. Ele pede perdão aos seus liderados, né? Principalmente a esposa. Né? E eu vejo que isso faz com que ele se torne mais confiável. Vocês não desconfiam de quem nunca erra? Sim. Vocês não desconfiam Muito, de quem falei nunca isso. pede perdão? Desconfio. Não é? Sim. Então, só que isso acontece com a maioria dos homens. Principalmente em relação às suas esposas. Ele nunca erra. Ele se engana. Mas errar, não. Então, isso começa a desgastar o relacionamento. Então, percebam que ser um líder humilde faz toda a diferença. Com certeza. Perguntar pro presbítero, você quer falar alguma coisa? Não. Perguntar pro presbítero, então, quais as relações de complementariedade da masculinidade com a feminilidade? É total, né? Porque foi Deus que criou o homem e Deus criou a mulher. Então ele já projetou tudo para ser complementar. E eu sempre digo que o fato do homem ele exercer a liderança, ele faz também com que a mulher possa exercer o papel para o qual ela foi criada. Assim como quando o homem ele deixa vago esse papel na sua casa e faz com que, por exemplo, a esposa se responsabilize pela criação dos filhos. Não, porque olha, eu estou ocupado trabalhando, eu sou o provedor. E se esconde atrás apenas dessa atribuição. Né? Quando, na verdade, criar e educar os filhos é a responsabilidade do homem. Ser responsável não quer dizer que você vai executar só você. Certo? Mas você tem que chamar para si aquela responsabilidade, você tem que propor as discussões. Isso é liderar. Quem lidera é quem propõe as discussões. Certo? Chama na mesa a família e fala, nós temos que resolver isso. Como nós resolveremos isso juntos? Isso é liderar. Né? Então, perceba que quando o homem não faz isso, a mulher vai fazer. E para ela vai começar a reclamar. Por quê? Porque você não faz nada aqui em casa. Né? A gente está falando muito de casamento, né? Mas aí os solteiros falam, mas eu não casei ainda. Bom, mas você já está preocupado, como eu disse, com tudo isso? Porque isso vai acontecer? Né? Você está se preparando para isso. Por isso que eu sempre digo para os solteiros que o casamento ele é tão importante. Ele ensina coisas preciosas para a gente, sem as quais você não conseguirá desenvolver-se como homem. E no próprio trabalho da igreja, do convívio de amizade, os homens conseguem perceber mulheres que têm traços de feminilidade bíblica e as mulheres também já pensar nisso, né? Ele parece que não é preguiçoso, não gosta de liderar. E aí, para os solteiros também já
se precaverem, né, do que ter que ficar depois tratando, né? Exatamente. Você usou uma palavra interessante, preguiça, que é o que eu vejo mais as meninas reclamando, né? Os homens são preguiçosos, os rapazes são preguiçosos, eles não estão interessados com muita coisa. E eles também reconhecem isso. Reconhecem uma certa... Quando você aperta um pouco, reconhece uma certa... eu acho que eu estou meio preguiçoso, eu estou meio assim, sem rumo. Eu passo muitas horas aqui assistindo séries, passo muitas horas no videogame, passo muitas horas em entretenimento e vou levando a vida. Só que aí, enquanto você faz isso, já se passaram 5 anos. Se você tinha 25, você já está com 30. Mais um piscar de olhos, passam mais 5. Quando você vê, você está com 40 anos na casa dos seus pais. Né? Eu quero dizer que isso não é atitude de homem. Boa. Por quê? Porque não é você que tem que propor as coisas. Então, você tem que estar preocupado em, eu preciso me casar, eu preciso, então, propor isso para alguma garota, né? E perceba o seguinte, as garotas também, elas têm uma maturidade talvez maior, né? E para a mesma faixa etária. E aí elas falam assim, olha, mas não dá, eu olho aí, o mercado está muito ruim, pô, o pessoal que é legal já está casado, né? Como é que eu faço? E a Cecília, né? Minha esposa, ela sempre fala assim, você tem que ver o potencial. Muito bom. Tem que orar, né? E tem que pedir a orientação de Deus, mas tem que ver aquele que tem potencial. O que é ter potencial? Ser temente a Deus. Se submeter à palavra é a primeira coisa, porque assim, senão fica muito difícil. Exatamente. Né? O resto, Deus vai trabalhar e vai dar trabalho também para essa mulher, mas faz parte do jogo. É verdade. E um ponto muito importante que o senhor trouxe aqui para a gente é a questão de, às vezes a pessoa pensa assim, mas eu nem vejo a pessoa, nem tenho a pessoa ainda, vou deixar para me preparar quando ela estiver lá. Não, faça antes. Acho que esse é um aviso dos principais que a gente tem que deixar claro, né? Já comece agora a pensar, né? Sim. E eu vejo que a pergunta é, por que eu estou deixando para depois? Por que isso não é prioridade? Isso é um plano de Deus tão precioso, né, presbítero? Então, eu vejo que assim, existe uma responsabilidade da pessoa, mas existe uma responsabilidade também da sociedade, de nós da igreja, de falarmos a respeito disso, de termos homens preocupados em incentivar e orientar os jovens a se casarem, a serem homens de verdade. Eu não quero dizer assim, então o jovem ele não é um homem de verdade. Não, pode ser, mas ele ainda precisa ser trabalhado para outras coisas. Exatamente. Então tem características que provavelmente você não desenvolveu ainda. Sim. Por exemplo, o contraditório. Por quê? Porque num convívio com a esposa, você vai trabalhar o tempo inteiro com o contraditório. Como que eu lido com isso? A frustração de não ter um desejo meu sendo realizado. Como que eu lido com isso? Porque se você não sabe lidar com isso em casa, vai lidar mal no trabalho, vai lidar mal na igreja, vai lidar mal com a vida. Exatamente. E isso causa o quê? Descontentamento. Falando em masculinidade, né? Eu acho que hoje nossa régua está muito baixa, né? Assim, tanto dos homens conversando com os outros homens no sentido assim, as referências que a gente tem, né? Se você senta para jogar futebol, depois do futebol, senta numa mesa lá, vai comer um petisco, conversar, o que você escuta, você fala assim, meu Deus do céu, esse é o padrão de masculinidade que a gente tem. E com todos os lugares que você vê, aí você vê também as mulheres abaixando muito o nível, assim, tá bom, deu um glória a Deus aqui, tá passando, né? Vai. E eu acho que a gente tem que ter essa preocupação, tanto dos mais jovens não desanimarem, mas também dos mais velhos darem exemplo, né? Muita gente da igreja que você vê assim, às vezes você conversa com a pessoa, nossa, esse cara aqui deve ser um bom marido, um exemplo de masculinidade e tal. Você começa a conversar mais, conhecer mais essa pessoa, assim, meu Deus do céu, como é que faço? No futuro eu vou ser assim? Como é que é, né? Tem todo esse problema, né, Edu? Tem. Eu vejo que o nível de exigência, ela é o nível de exigência de Deus. Não é? Então, e para tudo, porque veja bem, Deus ele nos salva, Cristo morreu por nós
para que nós fôssemos conformados ao caráter dele. Você só tem que se parecer com Cristo. É só isso, né? Isso por si só já deveria nos causar assim desespero. Mas não causa, por quê? Quando você entende que Deus, ele dá uma ordem, mas ele que age em você, desde que você queira, desde que você peça, né? Esse é um dos segredos, digamos assim, da vida cristã, né? Que não depende de você fazer aquilo, depende de Deus, mas depende de você querer aquilo, de você se entregar nas mãos de Deus, para que Deus trabalhe no seu caráter. É assim para você ser parecido com Cristo, é assim para você ser esse homem e essa mulher bíblica. Então, as pessoas baixam a régua quando elas entendem que depende só de fulano, depende só de mim, ser esse modelo aqui. Aí tem que ir baixando, até chegar uma hora que você pega a Bíblia e joga fora. Por quê? Porque ficou impossível, né? Então, a questão é que assim, a gente precisa, de fato, crer, né, nesse modelo, saber que é possível, sim, você chegar próximo disso, certo? Com todos os defeitos que nós temos, que Deus nos aceita, Ele nos ama e Ele continua nos amando, continua derramando graça sobre nossas vidas, porque você está perseguindo isso, né? Isso glorifica a Deus. Isso glorifica a Deus, essa busca por obedecer a Deus, apesar de quem nós somos, apesar da falta de recursos que nós temos. Então, eu vejo que o abaixar a régua, abaixar a barra, é porque a gente confia ou só enxerga na nossa ação individual e não naquilo que Deus pode fazer. Perfeito, fenomenal. Como é bom avaliar isso e pensar que temos tem programas, tem design divino para as mulheres aqui, tem o MENAP, tem conteúdo, tem livro, né? Tem uma série de conteúdo aqui na igreja que a gente compartilha com vocês que podem ser buscados. Então eu queria desafiar, assim, se você que está assistindo falou com você um pouco esse tema, buscar nas nossas playlists aí, tem tanto conteúdo, né? Bom, de qualidade, tem cursos aqui na igreja para quem é da igreja também. Tomar essa atitude e buscar, né, presbítero, porque isso faz diferença. Tem mulheres que fizeram design divino, vou falar um pouco do outro lado também, que falaram, por que eu não vi isso antes? Seria diferente, entendeu? Então, assim, aumentar essa régua tem como, e assim, é para hoje, né? Então, eu queria desafiar as pessoas a buscarem isso. Sim, e com certeza os homens precisam se sentir desafiados, precisam sentir o peso dessa responsabilidade e precisam já começar a ser homens, né? Ou seja, primeiro, levar Deus a sério. Segundo, ser diligente e ser bíblico. E começar a depender de Deus e falar assim, não, eu vou levar Deus a sério. Ora, na minha igreja não tem ninguém. Uma coisa que o Pedro falou. Mas nós precisamos ter referências, né? Porque não pode ser que nem cabeça de bacalhau, né? Todo mundo sabe que existe, mas nunca viu, né? Então fala assim, legal, mas eu nunca vi esse homem aí, esse modelo, né? Na minha igreja não tem, na minha cidade não tem, né? Como é que eu faço? Ora, seja esse homem. Perfeito. Seja. Por quê? Porque você precisa, tudo que você precisa, a Bíblia já te deu. Pedro fala isso, né? Todas essas condições necessárias, né, Deus já proveu para a gente, em Cristo. E com o Espírito Santo você tem acesso a toda essa transformação de caráter que você precisa. Então, eu costumo dizer o seguinte, você já tem um modelo, que é Cristo. É o homem perfeito. Ele já é esse modelo. É claro que se a sua igreja tiver homens, né, que tentem imitar a Cristo, como Paulo disse, né, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, é melhor. Mas você pode começar isso na sua igreja, na sua casa. Aliás, deve fazer isso, porque essa é uma atitude de homem. Não fica dando desculpa, né? Eu tenho um provérbio árabe, né, que diz assim, né? Quem quer fazer, encontra um meio. Quem não quer, uma desculpa. E hoje o que acontece, uma atitude absolutamente que não é de homem, é que a gente fica dando desculpas. Eu não tenho nenhum modelo, por isso que eu sou desse jeito. Meu pai e meu avô não eram assim, por isso que eu sou assim.
Então, perceba, né, isso não é desculpa. E aí eu vou dar um exemplo pessoal, que é sempre ruim a gente dar exemplos pessoais, né? Parece que a gente está se exaltando, mas eu vou falar uma coisa. Quando eu fui alcançado pelo Evangelho, eu já tinha 32 anos. E a minha esposa é convertida desde os 14. E aí eu fiquei sabendo, naquela altura do campeonato, né, que eu teria que liderar a família, que eu teria que ser esse homem bíblico. Quando eu li a Bíblia pela primeira vez, a minha esposa já tinha lido algumas vezes, e que eu não quero nem entrar no mérito de falar se ela fez certo ou não se casando comigo, né? Na minha opinião, hoje não. Né? O risco foi muito grande, porque eu podia não ser convertido pelo Espírito Santo, não ter sido convertido. Né? Mas Deus foi misericordioso. E nessa hora, quando eu entendi isso, que eu tinha que liderar, eu pensei comigo e dei as mesmas desculpas. Mas eu estou vindo de uma outra tradição oriental, eu não tenho que modelo que eu vou seguir, eu também não conheço as pessoas aqui da igreja, não tenho intimidade para chegar. E, curiosamente, a única coisa que mudou de fato foi um desafio que eu fiz até para Deus. Eu falei assim, Senhor, se tudo o que está escrito aqui na Bíblia é verdade, eu vou levar a sério, mas eu quero que o Senhor também trabalhe em mim e me mostre que tudo isso é verdade, me dá essa convicção cada dia mais, para eu te levar a sério cada dia mais. Né? E eu acho interessante porque Deus ele não perde nenhuma aposta. Né? Ele gosta de apostas, né? E ele nunca perde nenhuma. E cá estou eu aqui, né? Graças a Deus, né? Continuando a levar Deus a sério, transformado pela palavra de Deus, ainda imperfeito em muitas coisas, a minha esposa pode dizer isso, né? Mas sabendo o que Deus fez na minha vida, como Ele me transformou, e a minha referência é a pessoa de Cristo. Então hoje eu tento, veja bem o que eu vou falar, eu tento não dar desculpas. O velho homem, ele quer sempre arrumar uma desculpinha. Verdade. Sabe? Mas hoje eu tô mal. Hoje... Não, minha esposa está sendo muito chata. Ela é muito chata, cobra muito. Não, você tem que enxergar aí que a responsabilidade é sua. Será que eu estou fazendo mesmo a minha parte do jeito que Deus manda? Né? Ou não? Essa acho que é a pergunta, né, que cada um de nós tem que se fazer. Que mensagem. Obrigada por ter compartilhado, presbítero, porque leva a gente a uma reflexão muito boa. Obrigada mesmo. Pode falar, Pedro. Não, fala, né, que além da responsabilidade dessa parte que masculinidade urgente, né, que até o pessoal do Menar fala, tal, a gente tem que ir atrás, não tem nada melhor, né, presbítero? A alegria maior do que você estar com a sua identidade firmada em Cristo, exercendo o seu papel, né? Porque às vezes o pessoal pode achar, e mesmo que se fosse só isso, né? Não, é pesado, não sei o quê, é só... Mas não tem coisa melhor, né, do que estar com a masculinidade bíblica, com a identidade firmada em Cristo, né? É verdade, porque primeiro que determinadas crises, elas simplesmente vão embora. Olha. Sabe, quando você fica flutuando ou gravitando em torno de ideias que podem ser até politicamente corretas, entre aspas, né, atrativas, mas elas não são bíblicas, você vai estar em crise. Porque eu não estou correspondendo à minha família, à minha esposa. O que está por trás disso? Está com uma autocomiseração. Né? Porque eu não obtive sucesso, não sei o quê, por isso eu não sou respeitado aqui em casa. Mas isso não tem nada a ver. Você pode ganhar menos que a sua esposa e ser líder da sua casa. Né? Não é o poder econômico, certo? Então, existem crises que elas simplesmente sumirão da sua vida porque você assumiu esse papel que você deveria. Você foi criado para esse papel. Perfeito. Né? Então, quando a gente é criado para algo e você não sabe ou não exerce aquele papel, você vai entrar em crise. Isso é da vida.
É como comprar um eletrodoméstico e ele não servir para fazer aquilo, né? Não tem funcionalidade, não tem Exatamente, sentido. exato. Você já tentou desparafusar algo sem a chave correta? Você se machuca, você quebra a peça, certo? E não consegue. Quando você usa a ferramenta correta, sim, é de primeira, né? Então, precisa usar as ferramentas que Deus já nos deu. Nossa, é demais. E, presbítero, uma coisa importantíssima, que isso tudo ajuda, né? Ajuda não, isso tudo glorifica a Deus quando colocado em prática. Eu queria que você já falasse disso, chegando para o final, se a gente esqueceu, quiser falar mais alguma coisa, mas eu queria falar da importância disso tudo, principalmente para a nossa motivação de vida, que é glorificar a Deus, né? E depois, uma mensagem final. Mas depois, fala primeiro dessa parte de glorificar a Deus. Bom, eu entendo que você glorifica a Deus obedecendo a Deus, levando Deus a sério. Exatamente. Então, toda vez que a gente olha para esse texto de Timóteo e ignora ou fala que não é para mim, você está virando as costas para a graça de Deus. Você está virando as costas para um agir de Deus transformador na sua vida, que de fato você vai ter uma gratidão a Deus, uma experiência com Deus tão poderosa, tão transformadora, que aquilo vai impactar a sua vida e vida de pessoas. Isso glorifica a Deus. Por quê? Porque tudo a gente vai tributar ao Senhor. E não olha, eu fiz um curso, o presbítero é um modelo para mim, por isso eu imitei e fiz isso. Não, foi Deus que fez, né? Então, isso glorifica a Deus. E eu creio que, se eu fosse deixar uma mensagem final, pelo menos uma mensagem de esperança, que há esperança para nós. Há esperança para o homem, para esse homem que está perdido hoje, para o jovem. Né? Leve Deus a sério. Clame a Ele. Peça conselhos para as pessoas mais experientes. Seja humilde. Não fique aí tentando achar o caminho perdido, né? Está perdido, mas fica tentando achar o caminho sozinho, certo? Não pede ajuda. Né? Isso é orgulho, isso é auto-engano. Né? Então tem que pedir ajuda, tem que recorrer a um amigo. E aí você fala assim, não, mas eu olhei tudo ao redor, está difícil. Então vamos fazer o seguinte, chama os seus amigos e fala assim, vamos orar juntos? Vamos conversar juntos? Vamos estudar um livro juntos? Como a gente falou, tem tanto livro bom, né? Pega um livro, Homem Nota 10, Homem Bíblico, né? Enfim, Futuros Homens. Pega um livro desse e, em vez de ficar maratonando uma série, vai maratonar o livro com seus amigos. Né? Já é uma primeira coisa. Porque, assim, se homens se sentarem para orar juntos, muita coisa vai mudar na igreja. Muita coisa vai mudar na sua vida. Por quê? Porque os homens sofrem calados. E isso dá um tema para um outro programa, que a gente já fez, inclusive, né, presbítero? Programas falando disso, né? Homens sofrem calados. Sim. Então, uma boa oportunidade para começar a mudar isso hoje, né, presbítero? Amém. Que bênção, presbítero. Pode falar, Pedro. Não, agradecer, Edu, muito bom, um privilégio ter você aqui com a gente, privilégio ter a nossa mocidade sendo acompanhada, né, por você, e que seja já o segundo programa, mas se fosse por nós, a gente chamava toda semana aqui. É bom. Eu não sei por que me chamam para essas questões de masculinidade. Até, né, a gente estava brincando aqui antes nos bastidores, né? Enfim, Deus escolheu, a gente não foge da responsabilidade. Né? Isso é uma característica masculina. Que benção. E a gente agradece, né, presbítero, porque tem muito conteúdo sendo gerado aí, produzido por pessoas como o senhor se disponibilizarem, e a nossa geração agradece também, né, por isso. Obrigada mesmo. E que seja primeiro, que tenham mais programas aqui também, né, falando sobre outros assuntos também. Obrigada. Que entrevista incrível, o presbítero Eduardo Teru, é sempre uma bênção nas nossas vidas. A igreja ama ele, a Cecília, a esposa dele, que sempre são usados por Deus para nos abençoar e para trazer esse assunto de masculinidade, né? Sempre tem algo para a gente aprender, para dar uma melhorada, sempre tem. Não adianta a gente ser hipócrita de pensar que não tem nada para aprender, que não é desse jeito. Sempre tem algo para a gente aprender com a Bíblia e sobre masculinidade, feminilidade, né? E assim, quero dar
um oi aqui para quem está nos assistindo, a Rita Dick, bom dia, Rita, a Sônia, a Zil, de Fortaleza, a Olímpia, a Neide, o Cristiano Godoy, a Mariana Ribeiro, o Matheus, que falou super esclarecedor, que bom que você gostou, Matheus, a Sônia também, muito bom assunto, a Mari Soares falou graça e paz a todos, a Ivete também deu bom dia, a Lança Mício, que eu não sei como que é o nome da pessoa, também está aqui com a gente, Evangelina Teixeira. Essa entrevista fica gravada, ela está lá, é só colocar Manhã IPP, masculinidade, no YouTube da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, Evangelina aqui, você vai encontrar essa pregação inteira, essa entrevista inteira com o presbítero Eduardo Teruya. Muito bom, gente, muito bom, só que melhor que isso, uma boa ideia para pôr em prática, né? E vamos lá, falar da boa ideia com Letícia Minervino. Bom dia, Lê. Bom dia, Li. Muito bom estar aqui de novo, né? Sempre. Todos os dias com vocês. E a boa ideia, eu fiquei viajando, porque assim, já quero aproveitar para dar o meu abraço apertado pro meu pai, Teruya. Eu sempre chamo ele de pai, ele já está acostumado. Ele me chama de filha, a Cecília também. Eles foram obrigados a me adotar. Então, um abraço para ele. Um abraço para os dois. Ele demonstra a masculinidade bíblica como Sim. uma liderança espiritual, assim como temos muitos homens aqui, graças a Deus, que falam disso, que ensinam isso para os jovens e que entendem que isso é um assunto importante, é algo que a gente precisa conversar, algo que a gente precisa treinar, né? E se tem alguém que já está maduro nisso, o papel, então, é ensinar os outros, Exatamente, né, levar em consideração de que, assim, mesmo princípio das mulheres, né, que Paulo coloca, das mais velhas ensinar as mais novas, é um princípio que a gente consegue aplicar para os homens também, né, dos Sim. mais velhos ensinando os mais jovens, né? E a boa Exatamente. ideia de Boa. hoje, que eu acho que a gente curiosa. ficou ali pensando, eu e a Lídia, meu Deus, que boa ideia que a gente traz para a masculinidade, o que a gente pode falar sobre isso? E aí, fui lá no site do Ministério Fiel, coloca aí no seu navegador ministériofiel.com.br e você vai procurar o seguinte artigo. Aqui, ó, coisa prática, né? Eu não quero ler um livro sobre isso, não quero me estender, mas quero ler um pouco sobre o assunto. Então, entra aí no ministériofiel.com.br e coloca 4 fundamentos da masculinidade bíblica. Isso pode te ajudar, isso pode te nortear, você como homem, até como mulher, para você entender como que um homem deve ser biblicamente. E aí ele vai falar, vou dar aqui um spoilerzinho, sobre os 4 fundamentos. Eles são quem somos, né? Onde Deus nos colocou, como obedecemos a Deus e o que somos, né? Então, esses 4 fundamentos para você entender como que funciona a masculinidade bíblica, como que você coloca em prática. E aí você fala assim, Letícia, eu preciso de um livro, eu quero mais do que um artigo, quero ler mais sobre esse assunto. Eu tenho um livro aqui, já vira dica de leitura, a Lídia vai dar outra daqui a pouco. Boa. Mas eu vou dar aqui, no Boa Ideia, Maridos Perseguindo a Excelência da Nutra. Esse livro não é só para... A excelência da Nutra. A excelência da Nutra. Só para não perder a piada. Nutra. Boa. Maridos Perseguindo a Excelência. Exatamente. Maridos Perseguindo a Excelência, da editora Nutra. E aí, esse livro é muito bom, porque ele vai te dar recursos para você viver essa masculinidade de acordo com as escrituras de forma muito prática, dentro do casamento e até mesmo para você que é solteiro, você entender como que você tem que lidar com a vida mesmo. E até se você quiser casar um dia, né? Isso é muito bom para você se preparar. Então, Maridos Perseguindo a Excelência e 4 fundamentos da masculinidade bíblica do ministériofiel.com.br. Essa é a boa ideia de hoje, Lídia. Nossa, muito bom, Lê. E você separou os 4 pontos aí? Separei. Aqui o quem somos, onde Deus nos colocou, como obedecemos e o que somos. Nossa, são fenomenais. O primeiro é quem somos. Quem somos. O segundo, onde Deus nos colocou. Olha então, que ele interessante. vai basear tudo em Gênesis 2. E como obedecemos e o que somos, né, diante de Deus. Essas perguntas respondem... são as perguntas da maior crise existencial da humanidade, né, Lê, de todos os tempos. Não cabe só para os homens, mas todo ser humano, em algum momento da vida, faz essas perguntas. As mulheres, lendo esse artigo, conseguem passar isso para o lado feminino. Feminino, quem nós exatamente. somos como mulheres? Onde Deus nos colocou como mulheres? Tudo isso vai ajudar a gente a fazer essa questão de complementariedade
dos sexos, né? É. O Diário de Eva, já vou fazer spoiler aqui do programa. Muito bom. Em fevereiro vai começar com essa intenção de falar sobre a complementaridade dos sexos. Então aí já é outra boa ideia. Se você quer entender mais sobre esse assunto de complementação, então você não pode perder nenhum Diário de Eva esse ano. Toda quarta-feira, às 2h30 até às 3h30. Muito bom, Lê, muito bom. A sua dica é sempre maravilhosa, sempre muito boa. E as pessoas estão gostando também, eu vou ler aqui, ó, que falaram, o Cláudio falou, adorei essa entrevista, vocês são demais, ele falou. E a Tânia falou, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Muito bom, Tânia. Lê, boa demais sua dica, eu amei. É muito gostoso estar esse dia aqui com você todos os dias. E eu sei que amanhã você vai trazer mais, né? Vou, com certeza. E o tema tá bom, hein, para amanhã. Não vou nem dar spoiler. Ah, não, fala. Não vou nem dar spoiler. Tá, porque então amanhã vamos deixar. A gente faz surpresa. O tema vai ser muito bom e eu acho que Boa Ideia vai dar um tchan. Então tá bom, surpresa para você, porque a gente gosta de suspense, de brincadeira, a gente gosta de tudo aqui. Amada, muito bom estar com você. Até amanhã, então, e obrigada pela excelente ideia de fazer todo mundo refletir, não só os homens, desse tema tão importante. Lê, obrigada. Que a gente aplique isso na nossa vida, né? Amém, amada, amém, amém. Você é uma bênção, Letícia, obrigada. Obrigada mesmo. Muito bom, né, gente? Muito bom. E falando em coisas que edificam a nossa vida, dica do livro Futuros Homens, do Douglas Wilson. Está aparecendo aí na sua tela, um livro para presentear, para ler, para indicar para pais, para amigos, para quem ensina, leciona, cuida de crianças, jovens, adolescentes, criando meninos para enfrentar gigantes. Então fica a dica de livro de hoje, Futuros Homens, do Douglas Wilson. E eu quero também dar parabéns para os aniversariantes do dia. Vamos lá. Parabéns para Amanda Cera do Dutti, também para Ana Frida Marques, para Eli da Silva, para Júlia Vieira Fernandes, para Késia Batista da Silva, a Letícia Bordim, Luciano Souza, Luiz Miguel Chaves e Rodrigo Zampieri. Feliz aniversário, que Deus te abençoe muito. E também abençoe você, que eu não falei aqui, que está de aniversário hoje, que seja um dia para comemorar, para vibrar, para agradecer a Deus por tudo que Ele fez, não só nesse ano que passou, mas todos os anos que passaram. E também agradecer por Ele estar presente na sua vida, por esse ano que está começando e que seja cheio de novidade de vida para você e para todos nós, né? Mas comemore seu dia. Feliz aniversário, que Deus abençoe muito. E a gente fica por aqui. Muito bom estar com você, com a sua companhia, cheio de conteúdo que nos enche, né? Nos alimenta o espírito, nos permite caminhar e mais profundo com Deus e mais veloz também com Deus. Que Deus abençoe seu dia. Fique com Deus e a programação continua. Até amanhã.